Boa tarde, aqui é o Jusa Nunes de Moura Filho, poeta verdureiro. Eu, em 70, tive o prazer de conhecer Cabo Frio. De 70 a 72, eu vivi uma experiência muito boa, porque Arraial do Cabo é um lugar muito gostoso. Eu e meu primo trabalhava em uma metalúrgica, de segunda a sexta, trabalhava 1h30 durante a semana para não trabalhar no sábado. Então, quando chegava na sexta noite, a sexta que nós largava do serviço, a gente pegava o ônibus e viajava para o Arraial do Cabo. Ficava sábado, domingo, aí viajava na segunda-feira cedo para pegar no serviço aqui 7 horas da manhã. E eu tive uma experiência muito boa no Arraial do Cabo. Lá, quando nós chegava no clube, se não tivesse vaga no clube, eles mandavam a gente ir para o hotel. Então a gente ia para o hotel, ficava hospedado no hotel, aí de manhã cedo ia para o restaurante Meu Cantinho, que era um restaurante muito famoso. Lá em Arraial do Cabo, na década de 70, tinha um restaurante muito famoso que era frequentado por muitos artistas. Aí a gente chegava lá no Meu Cantinho, tomava o café da manhã, chegava na hora do almoço, almoçava, jantava com direito a bebidas. Aquele futebol de Cabo Frio era uma coisa de louco. Eu não sei onde que eles arrumavam tanto dinheiro, porque você já imaginou você ter hospedagem de hotel, você ter café da manhã, você ter almoço e janta com direito a bebidas? Era coisa de louco. E esse meu amigo Jamico, o nome dele era Jaime, só que a gente chamava ele de Jamico. Era um dos melhores zagueiros que eu já vi jogando futebol. Ele era uma pessoa, uma figura muito brincalhona. Estava arriscado ele fazer um incêndio em alto mar ou fazer defunto levantar com o humor dele. O que acontecia? Eu, na firma, nessa metalúrgica que eu trabalhava com meu primo, nós não trabalhávamos no sábado, mas quando o patrão queria fazer extra, ele me chamava. Ó, dá para você fazer extra? No caso, eu não jogava no Guarani, né? Eu ia de carona com meu primo. Aí o que acontecia? Eu falava pro meu primo, ó, o patrão chamou para trabalhar, não vai dar para mim ir. Aí meu primo ia sozinho. Quando chegava lá, os colegas perguntavam, os outros atletas do clube perguntavam assim: cadê o outro atleta? Aí Jamico se apresentava, muito brincalhão, muito sacana. Aí Jamico chegava e falava assim: olha, eu tinha costume de raspar a cabeça, e aí ele vai e inventa essa aqui. Olha, ele está fazendo faculdade para medicina. Aí quando chegou aqui, ele me falou, né? Ele falou, ó, o pessoal perguntou por você, eu falei que você estava fazendo faculdade para medicina. Aí eu dei muita risada, né? Aí, tudo bem, se passa o tempo, chega uma outra ocasião, isso eu conheci de 70 a 72, que eu frequentei lá. Aí chega uma outra ocasião que eu faltei de novo por causa do trabalho. Aí os colegas, quando perguntaram, e cadê o outro atleta? Aí Jamico se apresenta e Jamico vai e fala assim, ih, ele é centroavante do Barreirinha. O Barreirinha era um time que tinha lá em Paquetá, o Barreirinha de Paquetá, na época era muito famoso. Aí quando ele falou que era centroavante do Barreirinha, aí quando ele chegou aqui, ele me contou, né? Ele falou assim, pô, o pessoal perguntou por você, eu falei que você não deu para você vir porque você era centroavante do Barreirinha. Aí eu dei muita risada, né? Aí se passa o tempo, um belo dia, nós chegamos lá na sexta-noite, aí no sábado, nós saímos para ir jogar lá no Campo do Brasil. Aí quando, para nós jogar não, para eles jogarem, eu ia de carona. Aí quando chegamos lá no Campo do Brasil, o time que ia jogar com o Guarani, que disputava um campeonato lá em Cabo Frio, antes do Cabo Frio subir, o futebol de Cabo Frio era muito forte. Parecia o futebol daqui do Rio de Janeiro, um Vasco Flamengo, um Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, o pessoal era muito fanático.
Aí chegamos lá no Campo do Brasil, o time não veio. Aí lá no vestiário, o pessoal trocando material, né, botando material para treinar. Aí o Carlos Alberto, que era um dos melhores meio de campo do Guarani, chega para mim e fala assim: pô, bota o material aí, vai brincar com a gente, vamos treinar com a gente aí. Aí eu fui obrigado a dar um brefe, dizer que estava machucado, porque eu não tinha condições de entrar em campo de jeito nenhum. Aquele pessoal que jogava ali, eu ficava bobo, eu via tanto craque ali naquele Guarani jogando, que eu ficava pensando como é que eles não tinham chance de estar jogando no Fluminense, no Flamengo, no Botafogo, no Vasco. Eu ficava pensando nisso, como é que pode? Futebol que esse cara tem e não tem condições de jogar lá no time daquele lá. Então era muito divertido. E esse finado Jamico, né, que tem um mês que ele morreu, ele era um cara muito brincalhão. Ele estava arriscado fazer um incêndio em alto mar, os peixes não querer isca para pescar por causa do humor dele, e fazer defunto levantar. Se ele tivesse em algum velório, o que ele contava estava arriscado o defunto levantar, porque ele era fora de série. Eu nunca vi uma pessoa tão animada, tão divertida igual aquele homem, porque eu sou uma pessoa bem divertida, mas eu dava muita risada com o Jamico. O Jamico era fora de série. Em qualquer lugar que o Jamico estivesse, ele fazia festa. Poderia estar a maior tristeza, mas depois que Jamico chegasse, acabava a tristeza. Eu ficava bobo com aquilo ali. Eu falava, como é que pode, rapaz? Esse homem, ele tinha que trabalhar em televisão. Então eu tive essa experiência boa aí, ó. Eu falo muito bem do Arraial do Cabo, Cabo Frio. Eu estou até com a pousada agendada para mim ficar 2 dias aí. Eu ia entrar na sexta-feira, dia 3 de abril, ia sair no domingo, 2 horas da tarde. Já depositei até a metade da pousada, né? Que eu depositei 160 e quando eu chegasse lá teria que pagar os outros 160. Sendo que entrou o Covid-19, aí eu cheguei para minha namorada e falei, ó, inclusive, perdi a namorada por causa disso aí, porque a namorada queria viajar porque queria. Eu falei assim, olha, eu gosto muito do prazer da vida, mas primeiro a vida. Lá em Cabo Frio é muito turista, que eu conheço aquela região lá, Arraial do Cabo, Cabo Frio, conheci em 70. Então é muito turista. Com esse problema do Covid-19, eu falei, ó, nós não vamos correr o risco de morrer. O prazer da vida, vamos supor, depois que passar esse Covid-19, eu tenho várias noites, eu tenho vários dias para me ter o prazer da vida. Por que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? As pessoas deveriam se espelhar, né? As pessoas poderiam dizer assim, poxa, hoje não dá, quem sabe amanhã. Se amanhã não der, depois. Mas nós não podemos se arriscar. Eu hoje estou revoltado. Por quê que eu estou revoltado? Porque estou 8 meses em casa, sem poder trabalhar, que eu sou garçom na praia de Cambuinhas. Eu trabalho no quiosque Delícia do Mar lá em Cambuinhas. Então, eu trabalhei dia 17 de março. Depois do dia 17 de março, nós não trabalhamos mais. Aí eu falei para ela, só que eu nem precisava ter falado isso para ela. Por quê? Porque eles mesmo proibiram. Eles falaram, ninguém pode viajar. Eu liguei para a menina da pousada, explicando para ela, né, falando assim, ó, você sabe esse problema aí? Ela disse, aqui é a mesma coisa, aqui eu estou com os hóspedes aqui, que eles deram 72 horas para os hóspedes sair. Aí ela falou assim, você deixa para remarcar em setembro, outubro. Aí eu falei assim, Isabel, eu nem vou marcar, porque eu não sei até quando vai isso aí. Porque eu estava mais cabreiro com esse coronavírus se tivesse entrado o inverno para nós, sabe? Eu falava pro pessoal, eu disse assim, ó, se entrar o inverno, o bicho vai pegar, porque esse Covid-19, ele gosta do frio. Como o nosso Brasil é um país tropical, aí eu falei, ó, nós poderíamos estar trabalhando tranquilo. Eu tenho um colega meu
que eu sempre ia lá para casa dele para a gente brincar um jogo de buraco. Ele fica doido comigo, porque ele quer que eu vá, mas eu disse assim, enquanto ele não deixar eu trabalhar, eu só saio de casa para ir no banco, para ir comprar alguma coisa, só com compromisso. Fora de compromisso, eu não vou sair, porque se esses cachorros não me deixam trabalhar, que eu acho que é uma covardia muito grande, eles deveriam de analisar. Ó, agora mesmo, o mafioso do Dória, né, lá em São Paulo, disse que o pessoal lá em São Paulo vai ser obrigado a tomar vacina. Aí eu faço essa pergunta para o mundo inteiro. Se uma vacina leva 7 anos para ser aprovada, como é que a China inventa esse vírus e em menos de um ano ele já tem essa vacina? Então essa vacina aí, tudo indica que em vez de ser para curar as pessoas, é para matar as pessoas. Por quê? Se uma vacina leva em torno de 6, 7 anos ou até mais para ser aprovada, como é que a China já tem uma vacina com menos de um ano? Menos de um ano que o vírus está apavorando, a China já tem a vacina. Aí você diz assim, como é que pode, né? Então essa vacina já estava preparada. E aí o Dória, que faz parte do time, né? O time da lavagem de dinheiro, você vê que eles hoje fizeram de tudo para derrubar o nosso presidente. Mas graças a Deus, o nosso presidente Bolsonaro, com a força que tem e o apoio da população, porque hoje o pessoal está apoiando o Bolsonaro, eles pensam Deus no céu e Bolsonaro na terra, porque se não fosse Bolsonaro hoje aqui, nós estaria frito com esses condenados aí. Então o que acontece? Esse vírus, todo mundo sabe que é um vírus assassino. Essa vacina vai ser para matar a população, não é para salvar. E aí eu fico perguntando, como é que pode, né? Normalmente eles passam de 6 a 7, 8 anos para aprovar uma vacina. E agora, em menos de um ano, a China já tem a vacina. Então estou revoltado por isso, porque estou preso em casa, vou fazer 70 anos, dia 25 de abril, mas minha mãe me registrou dia 30. Mas vou dizer uma coisa, estou sempre dando um recado para essa juventude aí. Essa juventude não me acompanha em lugar nenhum. Em lugar nenhum essa juventude me acompanha. Quando eu não estou trabalhando na areia da praia, de garçom, eu estou na minha plantação. E o meu dia a dia é esse. É trabalho, é luta, porque eu sempre falo para as pessoas, Deus me deu duas riquezas. Deus me deu a saúde, que graças a Deus vou fazer 70 anos e não conheço o remédio, graças a Deus. E Deus me deu a sabedoria, porque quando você tem a saúde e a sabedoria, você viaja para onde você quer. Eu tiro onda com essa juventude de hoje, porque essa juventude de hoje não me acompanha em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Pode me botar trancado aí com 20 moleque desse aí de 20 anos, escolhe lá uns 5 a 10 verdureiros da minha idade, escolhe uns 10 aí e diz assim, aí, nós vamos ficar aqui confinado aí um mês aqui, ou 2 meses. Agora tem um trabalhozinho para fazer ali, tem que trabalhar na enxada, tem que... Aí eu quero ver, porque essa juventude, eles são muito campeão, eles são muito ligeiros no computador. Mas quando se fala de trabalho, acabou. E eu sempre digo para as pessoas, sabe por quê que eu tenho essa vitalidade toda? Porque o meu lanche da madrugada é mocotó, sarapatel, buchada de feijoada. Não é esse mingau dessa rapaziada. Porque essa rapaziada é aveia, é uns mingauzinhos que não leva a nada. Aí quando chega na hora, aí as nossas companheiras dizem assim, o que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? Um corpo fraco não vai para lugar nenhum. Agora, quando você se alimenta, um cuscuz de fubá, uma cavaca com chocolate, feijoada, buchada mocotó, aí elas têm que... Aí elas não aguentam. Aí elas dizem assim, não, estou encarando uma máquina, não estou encarando o ser humano, estou encarando uma máquina. Porque quando você se alimenta dessa forma, quando você tem saúde, né?
porque não é todo mundo que pode. Uma vez eu levei uma namorada para um motel. Aí primeiro nós passamos na Casa do Norte, aí quando chegou lá na Casa do Norte, toda terça-feira eu comi uma buchada. Aí eu falei assim, ó, vamos passar ali na Casa do Norte. Aí falei para ela, ó, vou pedir buchada. Ela encarou a buchada junto comigo. Mas vocês viram que eu dei muita risada porque ela deu um suador. Porque vocês sabem que se o organismo não estiver legal, você pegou uma buchada, um mocotó, um sarapatel, essas comidinhas, não é mole não, essas comidinhas, se você pegar uma comidinha dessa e o corpo estiver fraco, vai dar retrocesso. Você, para encarar essas comidas, o seu corpo tem que aceitar legal. Levei lá em São Paulo, conheci uma outra menina. Aí, 10 horas da noite, nós chegamos no restaurante. Nessa época eu bebia, tá com 22 anos que eu parei com a bebida. Aí cheguei para ela e falei assim, ó, eu vou comer buchada. Aliás, numa Casa do Norte, lá na Aurora, em São Paulo. Vou comer buchada. Aí ela falou que queria buchada, só que ela era de Goiás. E o pessoal de Goiás, quem conhece buchada, essas comidas fortes, é o pessoal do Norte e Nordeste. Mas de Goiás, eles não conhecem. Aí ela, de Goiás, né? Aí eu cheguei e falei, vou comer buchada. Ela falou, ah, eu quero buchada também. Aí cheguei pro garçom e falei assim, ó, pega uma buchada grande para nós aí. Porque tem a pequena, a média e tem a grande. Como ela falou que ia comer, eu pedi a grande. Quando a buchada chegou, que ela viu costurada, né? Porque a buchada, vocês sabem que é costurada com o couro do bode, do cabrito, do carneiro. Aí quer dizer, quando ela viu aquilo ali costurado, ela falou assim, não quero isso não. Aí eu falei assim para ela, você tá ficando maluca? E agora eu vou comer essa buchada sozinha? Eu vou comer essa buchada sozinho? Aí ela falou, não, não quero isso não. Aí cheguei pro garçom, chamei o garçom e falei assim, ô, gente boa, se eu comer a metade dessa buchada, você embala a outra metade para me levar pro motel? Aí ele falou, tudo bem. Aí comecei a comer a buchada. Mas nessa época eu bebia, eu tinha uma fome de leão. Rapaz, o garçom chegou perto de mim, quando ele viu que eu ia comer a buchada toda sozinho, o garçom chegou perto de mim e falou assim, ó, eu acho que não vai dar para embalar não, né? Eu falei, rapaz, eu acho que não vai dar não. Aí comi a buchada. Quando chega 2 horas da manhã lá no motel, a engraçadinha chega pra mim e diz assim, eu quero buchada. Aí, e nessas alturas eu já tava com fome também. Eu falei, você tá ficando maluca? Buchada 2 horas da manhã? Mas nessa época eu bebia, eu era maluco, né? Hoje eu sou quase pastor, hoje eu sou um homem de direita, eu sou quase pastor em relação do que eu fui no passado. Hoje eu sou quase pastor. Aí cheguei pra ela e falei, você tá maluco? Aí ela chegou e falou bem assim, liga lá pra portaria. Aí eu liguei pra portaria e perguntei, ô gente boa, você tem alguma coisa pra gente comer aí? Aí ele falou assim, a cozinheira não veio hoje. Aí ela vai e diz assim, pergunta para ele se ele libera o documento para a gente dar uma saída lá fora para procurar. Aí, porque a gente entrava no motel, tipo assim, umas 10, 10 e pouca da noite, e só saía no outro dia, 1 hora da tarde, né? Aí, peguei o interfone, liguei para a portaria e falei assim, ó, você teria condições de liberar o documento para a gente dar um pulinho lá fora? Aí ele falou, tudo bem. Aí trocamos de roupa, passamos lá, pegamos o documento. Se vocês não conhecem, a gente estava ali pertinho do Minhocão, lá em São Paulo. Aí tinha uma lanchonete do outro lado, né? Eu cheguei na lanchonete e perguntei, você tem buchada aí? Aí o cara falou assim, rapaz, não tem não. Onde você vai achar buchada é lá justamente nesse lugar onde que toda terça-feira é Rua Aurora com Rio Branco. Aí eu falei, tudo bem. Aí tinha um táxi parado na porta. Aí eu perguntei para ele, de quem é esse táxi aqui? Aí ele falou assim, é daquele rapaz lá. Aí eu fui lá, chamei ele, dava para você me levar ali na Aurora? Aí ele falou, tudo bem. Aí chegamos lá na Aurora, 2 horas da manhã, não tinha uma buchada, né? Aí o rapaz falou assim, a buchada acabou. Só que nessas alturas, eu já estava com fome. Aí ele falou assim, tem mocotó. Aí eu fiquei animado, né? Eu falei assim, então pra mim tá. Só que ela não quis mocotó. Mulher, vocês sabem como é que é, né? Mulher chata pra caramba. Ela não quis a buchada quando nós chegamos.
Depois, lá no motel, 2 horas da manhã, que ia puxada. Agora, o rapaz falou que tinha mocotó, ela já não quis mocotó, foi comer outra coisa. Mas aí eu encarei o mocotó. Porque é aquilo que eu digo para vocês. Uma saúde, qualquer comida forte é o prazer. Qualquer comida forte é o prazer. Porque esse negócio assim de sopa, mingau, quando eu morava com minha ex-esposa, aí quando a temperatura baixava, que eu vivi mais de 30 anos lá em São Paulo, né? Fui para São Paulo em 75 e voltei de São Paulo em 2005. Aí minha ex-esposa falava assim, ela faleceu no ano passado, minha ex-esposa falava assim, olha, vou fazer uma sopinha para nós. O nome dela era Edith, eu falava assim, Edith, só depois da janta, né? Porque sopa para mim é sobremesa. Pô, eu não sei como é que a pessoa que tem um organismo forte, a pessoa come sopa e fica alimentado. Sopa para mim é depois que eu pegar meu feijão e meu arroz. Enquanto eu não pegar o meu feijão e arroz, comida nenhuma vai fazer diferença para mim não. Agora depois que eu pegar o feijão e o arroz, aí posso até fazer um lanche. Então é o que eu estava falando. Aí eu tenho um outro colega em São Paulo que ele falava assim para mim, ó, Redureiro, quer ser meu amigo, não me ofereça sopa. Porque ele tá certo. Sopa é comida de criança. Ó, quando você tem um organismo fraco, você come uma sopa 8 horas da noite e só vai dormir 2 horas da manhã. Eu, graças a Deus que sou um trator, sou uma máquina, eu como buchada, feijoada, mocotó, sarapatel, 4 horas da manhã deito e durmo. Porque todas as pessoas que têm um organismo forte, você pode comer o que for. Você não acontece nada. Um organismo fraco, pessoa que não faz exercício. Eu lá em São Paulo trabalhava com carrinho de mão. Só do Ceasa. Eu morava no Rochedale. Só do Rochedale ao Ceasa era 9 quilômetros para ir e 9 para voltar. E terça e quinta eu saía do Ceasa e ia direto para Carapicuíba, que dá mais ou menos 30 quilômetros. Eu andava em média de 30 quilômetros por dia com carrinho de mão. Quando eu corri na São Silvestre, em 2001, com o carrinho de mão, pô, na hora que eu fui pegar o kit, né? Porque um dia antes a gente temos que passar lá para pegar o kit. Aí quando eu fui pegar o kit, aí um monte de gente entrando lá para a enfermaria para fazer exame médico. Aí eles falaram, não vai fazer exame médico não. Eu falei, que fazer exame médico, pô? Eu sou uma máquina, pô. Eu ando mais de 30 quilômetros por dia, eu vou fazer exame médico. Corri na São Silvestre, cheguei na frente de 4.200 pessoas com um carrinho de mão. Só não fui reconhecido no mundo inteiro porque essa mídia é muito podre. Porque se essa mídia não fosse podre, a poderosa da falida Globo, porque antigamente ela era poderosa, hoje ela é falida. Então a poderosa da falida Globo, ela não deixava ninguém transmitir a corrida, era só ela. E ela não passou o meu carrinho. Quer dizer, fiz aquele esforço todo, faço uma prova de 15 quilômetros em 2001, era 15 quilômetros e era 15 mil participantes. Eu fiz a prova. Peguei minha medalha, hein? Porque você só consegue pegar a medalha se você fizer a prova com 2 horas, com 2 horas e meia. Se passar de 2 horas e meia, você não pega a medalha. Eu fiz a prova com 2 horas e 5 minutos com o carrinho de mão. Oh, e não fui reconhecido. Os corredores de elite, quando eu cheguei para pegar minha medalha, os corredores de elite estavam tudo sentados lá, eles vieram me abraçar, porque nesse dia estava uma lua de 35 graus, eles falaram assim, pô, Verdureiro, você é um herói, você rodar essa cidade com esse carrinho de mão aí, você é um herói. E a poderosa não me reconheceu, porque o que eu estou dizendo para vocês aqui agora, eu não precisava estar falando, porque vocês eram para dizer assim, pô, Verdureiro, vi você lá na São Silvestre com carrinho de mão, mas é só vocês checarem lá, José Nunes de Moura Filho, no livro, né? Porque todo corredor, se vocês conhecem alguém que corre na São Silvestre, todo corredor tem um livro. Então vocês vão ver lá, José Nunes de Moura Filho. Cheguei na frente de 4.200 pessoas com um carrinho de mão, em 2001. Uma boa tarde para vocês aí, muita felicidade para todos. Me acessa lá no meu... Para me achar lá no Face é só colocar José Nunes.
no Mense, Poeta Verdureiro, vocês vão me encontrar lá. Uma boa tarde para todos aí. Um prazer muito grande estar transmitindo isso para vocês.